Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, nosso podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje, para conversar com a gente trouxe o Dr. Augusto de Arruda Botelho, que ele é considerado um dos maiores criminalistas do país, é mestrando em Direito Penal Econômico pela FGV, especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e em Direito Penal pela Universidade de Salamanca. Ele também é conselheiro da Human Rights Watch, organização que depende e realiza a pesquisa sobre direitos humanos. Então é uma grande honra ter você aqui com a gente, doutor Augusto. Seja muito bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite. E quero já antecipar que qualquer outro convite que vocês me façam, eu antecipadamente já aceito, porque eu gosto muito do que vocês produzem. Então, prazer enorme estar aqui. Que isso, grande honra da nossa parte. Então, já para a gente começar o nosso episódio aqui com o pé direito, conta para gente. Essas manifestações que estão organizadas para terça, nós estamos gravando esse episódio aqui no dia 6 de setembro, elas estão organizadas para amanhã. Elas estão dentro da legalidade? Como que é seu ponto de vista sobre isso? A gente está vendo uma grande repercussão, não é? Conta um pouquinho para a gente. Olha, em tese, qualquer manifestação pública, qualquer reunião pública, ela é protegida pela Constituição. Tem um inciso específico do artigo 5º, o inciso 16, tem uma redação bonita até, assim, todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos. Aí até fala uma questão lá de você ter que, não precisa de autorização, mas você tem que comunicar às autoridades. É um inciso bem importante e bem claro, bem objetivo do artigo 5º da Constituição brasileira. Então, em tese, qualquer tipo de manifestação é legal, contanto, óbvio, que ela observe esses detalhes do inciso 16º, que para a manifestação de amanhã, ela já tem um detalhe curioso, né? Sem armas. Né? Mais claro do que isso, impossível. Então, como tem aquela discussão de participação, eventualmente, de policiais militares ou de membros das Forças Armadas, sejam da ativa ou da reserva, uma manifestação dessa ela não pode ocorrer com o uso de armas. Mas eu estou falando em tese. E por que eu estou falando em tese? Porque como as pautas da manifestação do dia 7 de setembro, as pautas dos apoiadores do governo Bolsonaro se tornaram públicas, e são pautas repetidas, já reiteradas, que em outras manifestações semelhantes essas pautas já apareceram, elas ali podem sim esbarrar na lei, na letra da lei. Então, em tese também, nós poderíamos aqui discutir a legalidade de manifestações cujas pautas esbarrem na lei. Perfeito. A gente tem, inclusive, esse tópico que acaba por ser bem controverso, né? Porque a gente tem uma passeata que defende, inclusive, o uso de armas, e a gente, por óbvio, tem essa restrição, não é? Para a gente não poder avançar nesse sentido, porque um dos pontos que a gente também tem levantado, tem visto, aí que são bem controversos, é a possibilidade de encontro de turmas de lados diferentes, né? Que é um dos grandes medos que a gente levanta aí para possibilitar esse encontro amanhã. Com certeza. É muito preocupante. Eu, pessoalmente, estou preocupado, infelizmente, com a data de amanhã. Eu entendo que há atos marcados no Brasil inteiro, tanto de apoiadores do governo Bolsonaro, como também de pessoas, vamos dizer assim, do campo progressista. É importante deixar claro que o que vai acontecer amanhã, no lado do campo progressista, por assim dizer, é o grito dos excluídos. Uma manifestação que acontece há mais de 20 anos, sempre no dia 7 de setembro. Então, o único ponto que precisa ficar bem claro é que algumas pessoas, por que os partidos de esquerda e os movimentos sociais resolveram fazer justamente na data em que os apoiadores do governo estão fazendo uma manifestação também? Não, não é bem assim. Essa data é uma data histórica do grito dos excluídos, sempre aconteceu nessa data, volto a dizer, há mais de 20 anos. O fato é que há uma manifestação de apoiadores do governo na mesma data, ainda que em locais diferentes, obviamente nas grandes capitais, na capital federal, mas ainda assim, em cidades médias, por exemplo, a chance de apoiadores e opositores do governo se encontrarem é muito grande. Portanto, eu realmente temo por atos de violência no dia de amanhã, que obviamente eu espero que não aconteça, mas a gente tem que ser realista. O momento é bastante delicado no país. Perfeito.
Com certeza, doutor Augusto. E, inclusive, você citou ali, né, o inciso 16 da Constituição, que fala justamente sobre essa questão da possibilidade, né, da garantia constitucional da reunião. Só que talvez a gente foque muito ali nessa garantia constitucional e mais ao final ali do inciso a gente tem, né? Até vou ler aqui para ser justo. Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo assim exigido prévio aviso à autoridade. E a gente já vem, na verdade, acompanhando e vendo que, na verdade, existe quase um embate de ideologias para ver quem vai ter mais espaço nas ruas no mesmo dia, né? Garantir ali a sua reunião, que a gente, inclusive, eu compartilho um pouco da sua visão, né? Eu tenho medo da não ocorrência dessa de ter uma reunião pacífica. Eu fico um pouco receoso com isso. Inclusive, a gente teve aí uma carta que foi assinada também, né, por mais de 20 representantes de países estrangeiros falando ali sobre o receio de uma tentativa de talvez um golpe à democracia, né? Inclusive, um desses signatários é o ex-chanceler aí, Celso Amorim, né? E ele fala, inclusive, nessa carta que ele vê uma situação parecida com o que aconteceu ali no Capitólio, mas que a única diferença é que, pelo menos ali naquela situação, tinham ali o Pentágono para ligar e socorrer, né? Quem vai socorrer o Brasil caso a gente tenha uma situação parecida ali com o Capitólio? Então, como que você vê essa garantia constitucional na prática e dentro dessas pautas tão diferentes que a gente tem dos dois lados? Olha, uma coisa é você discordar das pautas de uma manifestação qualquer. Eu não sou obrigado a concordar com essas pautas, e a garantia constitucional de livremente se expressar e se reunir, ela jamais pode estar atrelada ao casuísmo, ideologia, partidarização, governos ou causas. Não importa. Se elas estiverem dentro da legalidade, isso certamente a gente vai conversar um pouco mais para frente, não cabe censura prévia, não cabe veto. A manifestação é livre e é um dos grandes pilares de uma democracia. Ainda mais uma democracia como a brasileira, que é extremamente jovem. A gente tem que pensar que há poucas décadas o Brasil vivia sobre um regime de exceção. Poucas décadas do ponto de vista histórico, gente, é ontem. Tem que entender que, do ponto de vista histórico, semana passada o Brasil vivia uma ditadura. Então, somos uma democracia jovem, obviamente com a instabilidade de uma jovem democracia, assim como outros países também sofrem dessa instabilidade. Portanto, a garantia de livre expressão, reunião, manifestação, ela tem que ser extremamente ampla. Não dá, por exemplo, para se proibir um ato de apoio ao governo. De forma nenhuma. Apoiadores do governo Bolsonaro têm todo o direito de sair às ruas para se manifestar em apoio ao governo. Esses mesmos manifestantes podem se manifestar contrariamente a decisões do Congresso, do Supremo, de governadores, pouco importa. Não cabe a ninguém o julgamento ideológico ou moral sobre a pauta de uma manifestação. O que é bem diferente de, dentre as pautas de uma manifestação, você incluir pautas não democráticas. Essa diferença ela tem que ficar muito clara. Usa-se frequentemente, por exemplo, principalmente apoiadores do governo Bolsonaro, mas como assim a marcha da maconha pode e eu não posso sair pedindo o fechamento do Congresso? Bom, a marcha da maconha, que inclusive tem uma decisão do Supremo que é interessantíssima, permitindo a realização da marcha da maconha, ela pede revisão da lei. Pede a revisão da lei pela forma como a lei deve ser revista, com ações constitucionais, com uma nova lei de drogas, pede a descriminalização de determinado artigo. São todos pleitos que você não é obrigado a concordar, mas eles são pleitos dentro do jogo e dentro do regime democrático. Você pediu o fechamento à força
de uma casa legislativa, o fechamento à força de uma instância do Poder Judiciário foge completamente a esse regramento, a esse limite. Certeza. Vai totalmente contra um dos pilares fundamentais da democracia que a gente tem, não é? Porque foge, na verdade, eu acho que a liberdade de reunião, claro, ela é amplíssima, mas eu acho que ela ainda faz parte de um gênero ainda mais amplo, que é a liberdade de expressão em si, não é? Essa reunião, ela tem uma finalidade de liberdade de expressão em conjunto, vamos colocar assim, né? No caso, em âmbito nacional, talvez até chegar em âmbito internacional, dependendo do número de apoiadores ou do lado contrário, né? A gente enxerga pelos dois pontos de vista. Então, esse ponto, ele abre uma questão muito controvertida, que é justamente o limite ali, não é? Que a gente não tem um limite muito bem definido, que é até onde vai meu direito. Na escola do direito, a gente ainda aprende nas faculdades, né? Que o seu direito vai até onde começa o do vizinho, os direitos de vizinhança, usando aqui uma forma de exemplo didática, não é? Então, em cima do que você está colocando aqui para a gente, doutor Augusto, o que você acha que a gente tem de limite na liberdade de expressão? Até onde que ela pode ir? Essa controvérsia sobre o limite da liberdade de expressão, por mais que ela seja frequente, ela tem se tornado, na verdade, uma discussão quase sobre um não fato, vamos imaginar assim, né? Aproveitando que vocês falam também de tecnologia, eu acho muito interessante a gente relembrar a utilização de robôs, por exemplo, em redes sociais. Principalmente quando robôs partem para a divulgação e o levantamento de hashtags sobre qualquer que seja o tema. Qual é o grande problema disso? Além dos problemas óbvios. Mas você cria um debate público que ele é inexistente. A partir do momento que você cria uma hashtag ali, quero me manifestar no dia 7 em prol da liberdade de expressão, e começa a turbinar com robôs, isso passa a ser uma discussão porque a hashtag está lá, e obviamente o algoritmo ele consome isso, essa discussão ela surge, e eu poderia usar esse exemplo para qualquer outro conteúdo manipulado por robôs. Você cria uma falsa discussão sobre um tema que sequer deveria estar sendo discutido, porque não é crível se discutir. A controvérsia atual sobre os limites da liberdade de expressão, por mais que seja um tema, concordo com você, controverso, em que há toda uma escola de interpretação, há, obviamente, o direito comparado, sempre, principalmente o americano, que é muito vasto nisso, é sempre trazido dentro da discussão, ele, no momento atual, ele é posto de forma quase que distópica. Né? Porque o que se pede como direito à liberdade de expressão nesse momento é muito evidente e é muito claro que não se insere no arcabouço constitucional do limite da liberdade de expressão. Eu sempre costumo dizer que o limite da liberdade de expressão é a lei. Obviamente, para um leigo e para aquele que traz consigo esse direito de livremente se expressar, pode ficar algo um pouco subjetivo, mas a gente pode trazer isso para o caso concreto. Eu posso criticar um ministro do Supremo, eu não posso xingar, porque a partir daí eu posso cometer um crime contra a honra. Então o limite está ali, é a lei, é o Código Penal, onde ele estipula o que são os crimes contra a honra. Eu posso pedir, eu posso contestar a decisão do Congresso Nacional, de um deputado, uma decisão judicial, tenho todo o direito de fazer isso. A partir do momento que eu proponho o fechamento do Congresso Nacional, você tem uma série de artigos em lei, crimes inclusive, que eu posso ter violado. O limite está aí. A partir do momento que eu, ao invés de criticar um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu passo a ameaçá-lo, mais ainda, eu passo a incitar outros que assim o façam, o limite já evidentemente está ultrapassado. Então essa controvérsia ela é criada por aqueles que querem a manutenção, na verdade, da prática de crimes. Porque ameaçar um ministro do Supremo, dar o endereço do ministro do Supremo, dizer que vai atrás dos filhos do ministro do Supremo, dizer que vai dar... Teve essa frase, que eu não sei nem muito bem o que significa, mas teve. Vou dar uma surra de gato morto, um negócio assim. Desculpe, isso não é liberdade de expressão. E me parece muito evidente até para o leigo que isso ultrapassa o limite da lei. Então, volto a dizer, é uma narrativa de que o tema
é polêmico e controverso, quando, na verdade, nos dias atuais e sobre o que nós estamos conversando, esse limite é claríssimo. É claríssimo. Posso criticar o quanto eu quiser ministros do Supremo, o Congresso Nacional, é meu direito fazer isso. Ameaçar, incitar outros a assim fazerem, é evidente que não é meu direito. Perfeito. Essa questão da liberdade de expressão que você colocou agora, você trouxe um ponto muito interessante sobre a tecnologia, justamente que seria o uso de bots, né? Porque a gente tem o senso comum de que uma mentira falada 1000 vezes vira verdade, né? E a partir do ponto que a gente tem uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas ali, querendo incitar algo nesse sentido, realmente de uma forma ilegal, que o limite está claro em lei, mas passa a cometer vamos colocar, se for possível, né, se me permitir, uma pequena ilegalidade, algo que não pareça tão ilegal, mas incitar alguma questão que seja controversa à lei, e passam bots a replicar isso milhares de vezes. A gente tem um volume que o pessoal vai realmente deixar de acreditar que aquilo seria uma infração, né? A gente vê isso daí efetivamente na prática, a gente não trabalha num campo teórico. A gente viu isso no caso da eleição do Trump, temos a questão do Brexit também, toda a questão envolvendo a Cambridge Analytica. Então, é algo que a gente tem que tomar realmente muito cuidado, e aí já entra num outro debate, né, que é algo que a gente gosta de conversar bastante, que também é das fake news, mas a gente não vai entrar nisso hoje, porque não é o tema do nosso episódio, mas realmente é um ponto muito interessante para a gente levar em razão da liberdade de expressão a ser discutido. Com certeza, com certeza. E além de dar uma olhada assim para o que vai acontecer, né? Quais serão as consequências caso algumas aí das previsões venham a se tornar realidade, né? Você, doutor Augusto, comentou agora há pouco sobre o papel, por exemplo, da polícia militar, ou dos militares de uma forma geral, né? A gente pode até falar do próprio Corpo de Bombeiros Militar também, né? E a gente teve, por exemplo, o Ministério Público do Ceará, que emitiu uma recomendação, né, falando que deverão ser adotadas as medidas para prevenir ou perquirir, se for o caso, fazer cessar, inclusive por meio de força, atos promovidos por integrantes ali, das manifestações que sejam militares, né, fazendo parte daí, ou da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiro, e a gente vem percebendo que as manifestações, principalmente pró-Bolsonaro, e que principalmente incitam, né, uma certa violência, uma certa utilização de armamentos, é muito forte. Então a gente já vem vendo pelo menos o Estado tentando aí dar uma segurada, né, para caso venha acontecer, mas ao mesmo tempo a gente tem, de outro lado, o presidente que usa frases como eu sou a Constituição, o meu exército, dia de 7 de setembro será o ultimato. Isso tudo eu coloco entre aspas, que foram frases ditas pelo próprio presidente. E ao mesmo tempo que ele diz isso, ele tenta reverter, né, um discurso dizendo que não há hipótese de golpe de Estado, e reverter, às vezes, o discurso falando que ele teme pela própria vida, inclusive dando ali entrevistas falando que está preparado até contra snipers para quando ele for dar declarações para o público. Dentro desse sentido, né, a gente vendo aí várias manifestações que envolvem questões relacionadas a incitar práticas de crime, a ruptura institucional, acho que é uma das principais preocupações, até mesmo internacionais. Como que a gente vai aí lidar com as consequências, vamos dizer, caso talvez não uma ruptura institucional, mas caso a gente, como o Thales comentou, né, venha acompanhar um fechamento do Congresso ou um ataque direto ao STF, não sei. É muito difícil a gente tentar prever o que pode acontecer, né? São muitos cenários. Mas o que você vê aí? Quais são os cenários que são mais lógicos na sua cabeça e o que você vê de consequências maiores aí no âmbito do Brasil? Olha, tem um cenário que ele é menos grave, mas nem por isso deixa de preocupar, porque qualquer ato de violência, principalmente violência que envolva uma questão institucional, é extremamente preocupante, mas eu acho inevitável, infelizmente, que pequenos focos de violência já aconteçam, inclusive na data de amanhã. Infelizmente. O clima está muito quente, apoiadores do governo têm aumentado bastante o tom, o monitoramento das redes sociais traz, por um lado,
um certo receio de que as manifestações não sejam tão grandes quanto eles imaginam que possam ser. Tanto que se você pegar as expressões utilizadas vai ser gigante, é tudo bastante superlativo, né? Então acho que tem uma preocupação de que não seja tão forte, mas o fato é que o discurso, a pauta e as palavras têm tido um tom aumentado recentemente. Por outro lado, o judiciário tem dado uma resposta muito dura em relação a esses abusos. Pessoas têm sido presas, buscas e apreensões têm acontecido, bloqueios de redes sociais, contas de blogueiros, apoiadores do governo, coisa que o valha, estão acontecendo diariamente. Hoje aconteceu mais uma. Portanto, é evidente que o clima ele se alterou para pior, vamos dizer assim, nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, a preocupação de que pequenos focos de violência surgissem em manifestações, que eu sempre tive e publicamente já me manifestei nesse sentido, essa preocupação só vem aumentando. Ruptura institucional, por assim dizer, eu não gostaria de acreditar nessa possibilidade neste momento. E eu me fio a análises de pessoas que entendem muito mais do que eu sobre como pensam militares, pessoas que estiveram dentro da caserna, que conhecem profundamente as Forças Armadas no Brasil, e essas pessoas, publicamente ou não, já se manifestaram no sentido de que seria muito pouco provável que os militares entrassem numa aventura golpista do governo Bolsonaro, principalmente diretamente do presidente. Só que, por outro lado, esse pseudo, vamos chamar assim, isolamento do presidente, porque ele é um militar. A bem da verdade, apesar de ter sido deputado durante quase 30 anos, sem nunca ter sequer aprovado um projeto de relevância, ele também tem um histórico de indisciplina, etc., dentro dos quartéis, mas é uma pessoa muito próxima ainda, obviamente, e teve apoio durante as eleições e durante seu governo, tanto que é só a gente perceber, né? O governo Bolsonaro tem mais militares proporcionalmente do que a Venezuela. Tem mais militares na ativa como ministros de Estado do que 3 dos 5 ditadores durante o regime militar que nós tivemos. Então, é inegável dizer que a proximidade com os militares é muito grande. Mas, ainda assim, existe essa ponderação de que militares jamais embarcariam nisso. Só que tem esse lado que também me preocupa, que é o isolamento, né? Porque uma pessoa como Bolsonaro, que, convenhamos, é bastante desequilibrado, né? E as manifestações públicas dele mostram esse desequilíbrio, uma pessoa com algum tipo de desequilíbrio e ao mesmo tempo isolada e isolada com um poder, você tem ali todos os atores para um desastre. Poder, descontrole e isolamento. Então, eu gostaria de ser otimista, tenho pessoas que eu converso e que leio que continuam otimistas em achar que não, possibilidade de uma ruptura e de um golpe, ela não existe. Eu não tenho essa tranquilidade. Perfeito. Conforme o clima vai esquentando também, a gente vê, não só na mídia, né, mas colegas próximos, familiares, já trazendo esse receio, enquanto de um lado a gente tem pessoas muito animadas, não é, em ir para a rua, que particularmente eu não entendo, aqui expressando minha opinião pessoal, porque eu acompanho o seu posicionamento de um determinado receio, né? Viagens, inclusive, sendo canceladas por conta do feriado, por essa questão de receio. A gente tem, inclusive, posicionamentos também de possibilidade de caminhoneiros do agro aí fazerem algum bloqueio de estradas, né? Então a gente tem toda essa questão que extrapola um pouco aquele medo que fica pairando e pode efetivamente se concretizar. Então é algo que a gente tem que tomar um cuidado redobrado. Então, se a gente inclinar efetivamente para uma tentativa de fechamento do Congresso, se a gente for num ápice, o que você acha que pode acontecer? Como que você enxerga essa situação, os desdobramentos dela?
Olha, nós vamos falar do ponto de vista legal, já que estamos aqui no Café Jurídico. A gente tem, por mais que eu seja um crítico ferrenho à Lei de Segurança Nacional, entendo que ela é um entulho autoritário, é uma lei que o texto atual ela servia para proteger a segurança nacional de um regime de exceção. Nós vivemos numa democracia, então ela jamais deveria ter sido recepcionada pela Constituição de 88, já deveria ter sido revogada há muito tempo, mas é uma lei que está em vigência, com a revogação agora da lei de defesa do Estado Democrático de Direito, ainda que com alguns vetos do governo Bolsonaro, mas você tem legislação específica para tratar de qualquer tipo de insurreição nesse sentido. Qualquer tipo de ataque ao regime democrático, às instituições, você tem previsão legal específica dentro dessas leis e você tem o Código Penal. Por isso, eu até, enfim, conversando bastante, conheço vários colegas, amigos que participaram da redação do texto dessa lei nova. É evidente que é uma lei importante, precisamos ter uma lei que defenda o Estado democrático, mas, a bem da verdade, você tem uma série de crimes previstos no artigo penal em legislação especial que já, de certa forma, conseguem proteger um bem jurídico semelhante do que essa lei defende. Entendo que essa lei ela é positiva, extremamente positiva, tem que ser aprovada, entrar em vigor, já foi aprovada, mas enfim, entrar em vigor não é nenhuma crítica a essa lei, mas se ela não existisse, a gente consegue se virar com o que a gente já tem, que é o Código Penal, tá? Então, o que eu não vou dizer o que eu espero, porque eu espero que nada aconteça, mas se algo acontecer, o Judiciário está aí, o Ministério Público está aí, o Judiciário está aí, atuante, ativo. O papel judiciário tem assumido um protagonismo que pode ser prejudicial à sua imagem, porque ele é cada vez mais atacado, mas um protagonismo essencial na defesa de direitos e garantias fundamentais e da democracia. O Supremo Tribunal Federal, principalmente. Você tem volto a dizer, você tem o Ministério Público, e aí vamos só falar um pouco, porque é algo também que incomoda. A possível adesão de policiais militares, por exemplo, ou de pessoas das Forças Armadas a qualquer tipo de manifestação nesse sentido, aí o Código Penal Militar é mais ainda restritivo em relação a isso. Esse eu tenho até discussões aqui e dúvidas sobre a constitucionalidade de alguns artigos específicos do Código Penal Militar, porque, a bem da verdade, se você olhar alguns artigos, você não pode nem criticar. É proibido, por exemplo, um policial militar que critique publicamente o superior hierárquico seu. Por exemplo, não pode criticar o governador, como policiais militares aqui do estado de São Paulo vêm fazendo. Está vedado expressamente, tem um artigo específico. Então, assim, gente, se acontecer alguma coisa, a lei está aí. Perfeito, a gente nos resta acreditar, né, que será cumprida, porque a lei a gente tem, inclusive, uma área que eu atuo muito é a própria questão do direito consumidor, direito privado civil, e a gente fala que legislação no Brasil é sensacional, é extremamente protetiva no caso do consumidor, extremamente ampla, prevê tudo. Inclusive no direito criminal também temos muita coisa abarcada, só que efetivamente o problema pode se encontrar ali na hora de ser cumprida, né? E para essa nossa conversa de hoje, eu acredito que um dos principais pilares que a gente pode extrair aqui da nossa conversa é o empoderamento do cidadão. Porque a gente está falando amanhã dos conhecimentos, né, os limites da liberdade de expressão, a gente encontra na lei. Só que esse é o problema, né? Como é que o cidadão comum, o leigo, o homem médio, ele interpreta a legislação? A gente tem esse problema. Então eu já queria, para a gente encaminhar aqui para o final do nosso episódio, pedir alguma sugestão sua de material, de indicação, de leitura, de complemento de vídeo. Inclusive, eu fiquei sabendo aqui que eu sou um grande fã do seu trabalho, que você está com um livro previsto para esse mês, você me corrija se estiver errado. Está em pré-venda já. Podem sair comprando, pré-venda autografado ainda. Tem 1.000 exemplares. Enquanto a gente fala, já deve ter terminado, porque ontem tinha esgotado em uma das livrarias. Mas sim, eu escrevi um livro, chama Iguais Perante a Lei. Vai ser lançado agora no final de setembro, comecinho de outubro. Eu trato, não de forma muito profunda, mas a questão da liberdade de expressão é objeto de reflexão nesse livro. Mas eu não vou ficar falando do meu livro para tratar desse tema, porque tem outros lugares para pesquisa muito mais profundos e interessantes. Eu recomendo, recentemente, houve uma decisão numa DPF, a DPF 572, do ministro Edson Fachin, que há ali, é um acórdão do Supremo bastante extenso, tem mais de 300 páginas,
mas tem ali um apanhado doutrinário de direito comparado brasileiro sobre liberdade de expressão, limites de liberdade de expressão. Uma das peças mais interessantes que eu tive a oportunidade de ler recentemente. Então é a DPF 572, podem ir atrás, baixa no site do Supremo, o PDF e boa leitura. Sensacional. Doreto, você tem alguma indicação para a gente no quesito liberdade de expressão? Acho que tivemos problema de conexão ali. Então, bom, a minha dica no quesito não entra efetivamente no quesito liberdade de expressão em si, mas tem a ver com a mentalidade que a gente trabalha em cima dela. E a dica, na verdade, é uma leitura que a gente tem do autor chamado Walter Isaacson. É uma literatura estrangeira, mas ela tem traduzida para cá, que se chama Os Inovadores. E o que a gente tem com essa leitura? Ela não é uma leitura necessariamente jurídica, mas eu gosto de trazer alguns conhecimentos multidisciplinares para a gente expandir a visão. Eu acho que é algo extremamente importante que a gente possa expandir essas fronteiras cognitivas que a gente tem. E aqui a gente tem basicamente uma biografia da Revolução Digital. É assim que o autor nomeia o livro, e ele trata desde os primórdios de Ada Lovelace, onde nem se falava em tecnologia digital, até hoje, quando a gente fala de inteligência artificial e afins. Então é uma boa leitura para a gente também romper paradigmas e ter uma nova visão que a gente pode ter, inclusive, da sociedade atual e como se comporta. Doreto, voltamos? Nos ouve? Cara, a situação tá difícil aqui hoje, a conexão tá... Só as manifestações já estão influenciando a internet. Alguma indicação de leitura? O pessoal ouviu falando Bolsonaro, já cortaram meu acesso para tudo quanto é lado. Tá certo. Alguma sugestão de material, meu amigo? Acho que estamos cortando ali. Então, doutor Augusto, muitíssimo obrigado pela sua participação. Foi uma grande honra ter você aqui com a gente, um grande especialista no tema, e nós somos realmente muito fãs do seu trabalho. Uma grande honra contar contigo e esperamos as próximas vezes. Obrigado vocês pelo convite. Eu que sou fã e pode me chamar que eu venho para falar de direito. Sempre venho. Obrigado mesmo pelo convite e espero que as previsões pouco otimistas que eu tive para o dia de amanhã e para o futuro não se concretizem, mas se concretizarem, vamos ficar do lado da democracia, da lei, do judiciário e vamos tentar sair dessa. Obrigado, gente, mais uma vez. Viu? Perfeito. Muito obrigado, gente. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.